Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Graça. Nesse momento vamos cultuar o nosso Deus e eu queria convidar você que está nos assistindo a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 121, um salmo bastante conhecido de todos, mas que vale a pena relembrar. Aqui está falando que Deus é o fiel guarda dos homens. Aqui na palavra de Deus diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Como é bom, como é maravilhoso saber que temos esse Deus, que é o guarda que não dormita. Nós sabemos que a pessoa mais importante que tem muitas vezes aqui na nossa terra tem uma segurança pesadíssima, com muitas pessoas, muitos guardas, e muitas vezes esses guardas falham, esses guardas dormem. E o nosso Deus não, o nosso Deus ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. E nós sabemos também que ele é a nossa sombra, a nossa direita. Você já imaginou? A sombra ela não separa da gente em momento algum. E aí nosso Deus ele nunca vai nos desamparar e nunca vai nos deixar. Então esse é o nosso Deus, em quem nós devemos a cada dia confiar, cada vez mais e mais. Então o Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. E Ele sabe, nós sabemos também que Deus Ele guarda também a nossa saída e também a nossa entrada. Então nós devemos sempre confiar e descansar nesse Deus. Então nós temos o privilégio e um coração grato por esse Deus nos guardar e sempre nos proteger, como Ele tem nos protegido. Então por isso nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome desse Deus, e vamos cantar, vamos louvar o nome desse Deus, sabendo que Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. Então Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso diretamente a Ele. Então que Deus nos abençoe. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é o Deus que domina sobre toda a terra, ó Pai, sobre todos os seres vivos, ó Pai. Te louvamos porque a criação, ó Pai, também te adora, porque podemos contemplar, ó Pai, o quão grandioso Tu és através de toda essa criação. Pai, que o Senhor possa tocar nossos corações, nos quebrantar cada vez mais, para que possamos ouvir Tua palavra, ó Pai, e compreendê-la, para que possamos também guardá-la em nossos corações. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, ó Pai, e nos dê o desejo de nos tornarmos cada vez mais imitadores de Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa colocar em nós, ó Pai, essa força, Pai, que vem do Senhor, para lutarmos cada vez mais contra a nossa natureza pecaminosa. O Senhor nos abençoe em amor, que neste momento o Senhor possa unir, ó Pai, a Tua igreja, os irmãos, e que possamos sempre estar, ó Pai, zelando um pelo outro, buscando, ó Pai, servir uns aos outros, ó Pai, porque este é o nosso propósito aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Olá, amigos. Quero agradecer aqui a oportunidade de meditar um pouco nas Escrituras com vocês. Eu queria conversar um pouco sobre um tema um pouco espinhoso, controverso, mas que é muito importante nos dias de hoje. É uma prática que tem acontecido muito, que é a propagação de fake news, de notícias falsas, né? Isso tem sido recorrente, tanto dentro quanto fora da igreja. E eu gostaria de aproveitar esse tempo com vocês para a gente meditar um pouco, à luz das Escrituras, sobre qual deve ser a postura do cristão diante das notícias falsas, da propagação de notícias falsas. Ao contrário do que muita gente imagina, a Bíblia tem versículos que tratam isso de forma bastante objetiva, bem clara. Esse assunto é abordado nas Escrituras. E eu escolhi um texto aqui para meditar com vocês no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 23. Eu gostaria de ler 3 versículos salteados ao longo do texto com vocês. Peguem aí, por favor, na Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 23, os versículos 1, 2 e o 7. Vou ler aqui na minha versão, podem acompanhar aí com a versão que vocês tiverem à disposição. Êxodo 23, Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Esses são os versículos 1 e 2 do capítulo 23 de Êxodo. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 7, temos ainda a seguinte afirmação: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que nos ilumine nesse momento? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por o Senhor nos dar a capacidade de entendimento, por ter nos dado uma palavra e uma capacidade de compreendê-la. Pedimos que o Senhor esteja abrindo nossa mente e o nosso coração, nos dando discernimento e nos dando humildade para aceitar aquilo que o Senhor quer. Que toda palavra dita aqui seja do Teu agrado, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Então, vocês puderam ver aí que logo no versículo 1, no capítulo 23 de Êxodo, está dito com todas as letras: não espalhará notícias falsas. Fake news é uma expressão inglesa para notícias falsas, então eu acho até que deve ser curioso a tradução inglesa desse versículo. Eu nunca li, né? Mas
Não sei nem se eles usam realmente a expressão fake news, mas caberia. Seria uma tradução possível para a língua inglesa. Não espalhar notícias falsas. Vocês já pararam para pensar a quantidade de danos que uma notícia falsa pode causar? Historicamente, nós já tivemos casos de pessoas que foram linchadas por terem sido confundidos com criminosos por causa de notícias falsas, relacionamentos que foram destruídos, pessoas que chegaram a cometer suicídio. Há pesquisas sobre isso, sobre a incidência de suicídio por causa de notícia falsa sendo propagada. Além dos casos de demissão injusta de pessoas que são prejudicadas, o cristão não deve propagar notícia falsa em nenhum momento. Observem que esse problema já, né, é um problema dentro da igreja há bastante tempo, tanto que o livro de Êxodo dedica aí uma parte só para estudar isso, só para estabelecer leis sobre isso. E é bom a gente recordar que essa prática pode ocorrer tanto online quanto offline, entre aspas. Você pode estar praticando disseminação de fake news em redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né? Mas você também pode estar praticando ela fora, com prática de fofoca, às vezes com textos, né? Às vezes você vê notícias inverídicas sendo propagadas por veículos escritos também, impressos. E isso é muito ruim. O cristão não deve tomar essa atitude. Observe que a lei é bem clara: não espalharás notícia falsa. Mas o texto não para por aí. Fala também que não darás a mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Aqui entra um segundo ponto sobre a propagação de fake news que o cristão deve estar atento. Nós não apenas não devemos propagar notícias falsas, como também não devemos nos associar a quem propaga essa notícia falsa. Não devemos dar as mãos, né? A expressão aqui, né, dar as mãos, ajudar o ímpio e ser uma testemunha maldosa. Testemunhar de forma a caluniar, a difamar uma pessoa ou um grupo ou uma instituição. Quando você se dispõe a alimentar esse tipo de propagação de notícias, você está dando as mãos, você está ajudando a propagar uma prática ruim. Por que a lei é tão dura, né, em Êxodo? Ela não só proíbe de espalhar notícias falsas, mas dar as mãos àqueles que espalham notícias falsas, porque o dano é muito grande. Então Deus fez essa lei para nos preservar de todo o mal que decorre dela, que decorre da prática da disseminação de notícias falsas. Não apenas isso, né? No versículo 2, vocês podem seguir aí, diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Outra coisa também, infelizmente é muito comum, do comportamento humano, achar que a maioria tem razão. E aí, quando um grupo muito grande de pessoas começa a afirmar uma coisa, a gente começa a achar que é verdade e a propagar as notícias falsas. Observe que aqui ele está falando muito claramente: a gente não deve seguir a multidão para fazer o mal. Se a notícia é falsa, não importa se quem está propagando é a maioria. Não importa se é uma autoridade. Está errado e a gente não deve torcer o direito, como diz aí no versículo, para propagar essa notícia falsa. Os psicólogos até dão um rótulo para esse comportamento, né? Eles chamam de um comportamento de manada. A gente tende a seguir a maioria, mas a Bíblia está nos falando que a gente deve seguir a Deus e o que é certo. Não devemos seguir a maioria, a multidão, para fazer o que é errado. Quanto a isso, eu faço mais um alerta aqui: tome cuidado com os vídeos que a gente recebe ou textos. Lembre-se que eles são construídos para induzir uma propagação rápida, aquilo que se convencionou chamar de viralizar, né? Muitos vídeos são construídos já com uma forma de impressionar, de fazer o cristão propagar aquilo como uma informação bombástica. É feito intencionalmente, é proposital, para você cair naquela armadilha de ficar propagando, para você, na prática, viralizar aquele vídeo ou aquele texto, aquela informação. Observe que a gente tem que ser cauteloso de não cair nessa armadilha. É um mandamento bíblico aqui, certo? São palavras de Êxodo, dizendo com todas as letras para a gente não propagar, não dar as mãos e não seguir a multidão.
É interessante, porque apenas nesse pequeno conjunto aqui do texto, já se trabalhou muitos dos problemas associados a fake news, né? Desde a disseminação dessas fake news até o problema de você querer seguir a multidão, né? E isso levar você à prática de compartilhamento de notícia falsa. Se vocês tiverem aí na sua versão, né, tem umas letras em negritos, que é o título desse texto. Esse título não estava presente no texto original, né, ele foi colocado posteriormente. Mas olhem qual o título, que interessante. O título do capítulo 23, colocado posteriormente. O testemunho falso e a injúria. Na verdade, você está praticando injúria, uma calúnia, uma difamação. O que, inclusive, é crime, de acordo com o Código Penal do nosso país. Tá? Você, na verdade, está infringindo a lei ao compartilhar notícias falsas. E aqui a gente está deixando claro, não só a lei do nosso país, não só o Código Penal. Na verdade, você também está infringindo a própria lei de Deus, porque o êxodo é lei de Deus. Mas eu ainda queria caminhar um pouco no texto. Todo esse capítulo 23 do livro de Êxodo é muito rico. Como eu escolhi esse tópico da notícia falsa, eu vou me ater só a alguns pontos dele. Mas a leitura dele é bastante importante. No versículo 7, aquele que lemos no início, observem o que diz lá. Da falsa acusação te afastará. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificaria o ímpio. Aqui nós entramos em dois pontos importantes também. Primeiro, afastar-se da falsa acusação. Eu tenho recebido muitas acusações falsas, duvidosas, nebulosas, que me parecem calúnia, sobre diversos pontos, questões políticas, questões institucionais, questões culturais, e não é uma prática correta. Aqui está dizendo com todas as letras, nos afastarmos disso. Lembre-se que Jesus falou que se os nossos olhos fossem bons, todo o nosso corpo seria luz. A gente deve se afastar de, inclusive, assistir a fake news, da gente se deixar levar por esse sentimento tolo de credulidade e informações duvidosas. Então, ele está falando para se afastar, não é só não compartilhar, não é só não dar as mãos aos que compartilham, nem seguir a multidão que compartilha, mas de fato se distanciar disso. Não assistir, não ler aquilo que você já sabe que tem uma procedência duvidosa. Cuidado com isso, tá? É óbvio que o cristão deve julgar tudo que recebe, você tem o dever de se informar, mas tome cuidado, porque infelizmente existem pessoas de má índole, pessoas ímpias, que estão divulgando informações erradas intencionalmente, já com o propósito de viralizar e destruir a honra de outras pessoas. Isso não é acidental e muitas vezes é intencional. Os vídeos são construídos muitas vezes para viralizarem e para atacarem a honra das pessoas. Há inclusive processos judiciais correndo contra algumas celebridades por terem feito isso, por terem compartilhado informações falsas. Aqui está falando se afastar da acusação falsa. E olhem que final interessante, porque não justificarei o ímpio. Deus está falando com todas as letras que Ele não vai abençoar a mentira, Ele não vai abençoar a calúnia, Ele não vai abençoar a difamação. Isso talvez seja um dos erros que eu vejo com mais frequência no meio cristão. A pessoa achar que há um determinado grupo, uma determinada pessoa que não é do agrado da maioria, e se eu caluniar essa pessoa, eu estarei ajudando a derrubar essa pessoa, estarei ajudando a fazer justiça. Não, você está infringindo a lei de Deus, porque ele está dizendo que não vai justificar o ímpio, você está praticando impiedade. E aqui eu acho que convém até a gente meditar um pouco sobre o significado dessa palavra, ímpio, aquele que não tem piedade, porque é exatamente o que você está fazendo ao compartilhar uma notícia falsa. Você não está tendo piedade da pessoa que está sendo alvo dessa notícia falsa. Você não está pensando no dano que você está causando a ela. Vocês já pensaram que pessoas sensíveis podem pensar em suicídio dependendo do tipo de notícia? Vocês já pensaram que um pai de família pode perder o emprego porque foi confundido ou foi atacado injustamente com calúnias? Vocês já pensaram quanto mal você pode estar causando a pessoas que muitas vezes nem concordam, ou às vezes nem conhecimento têm de certa situação que está sendo atribuída a ela?
grupos políticos, conceitos, ideias são atacadas muitas vezes de forma extremamente leviana no meio cristão. Mas observe o que está dito aqui. Não justificarei o ímpio. Você não está ajudando a fazer justiça e Deus não vai abençoar essa prática. Muitas vezes o cristão é imaturo para lidar com essa situação em que uma pessoa que não é bem visto, ou um grupo que não é bem visto, é acusado de forma falsa. Querem somar acusações falsas àquela pessoa ou àquele grupo. Isso não apenas não ajuda no se fazer justiça, como de fato atrapalha. Porque a partir do momento em que o cristão compartilha notícia falsa, ele levanta dúvidas sobre a credibilidade das outras informações que se tem sobre aquele grupo ou sobre aquela pessoa. Então, na prática, você está infringindo a lei de Deus e está fazendo algo que vai, na verdade, prejudicar o seu desejo de justiça, se é isso que te move. A imaturidade do cristão nisso reside muitas vezes em dar vazão à ira. É um sentimento muito presente quando a gente vê uma injustiça sendo praticada, mas é um sentimento que nos leva a praticar tolices. A Bíblia fala isso. No livro de Eclesiastes está lá que a ira habita o coração do tolo. A epístola de Tiago vai além. No capítulo 20 da epístola de Tiago está dito que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é porque você está irado e compartilhando informações raivosas contra alguém que você está ajudando a Deus a fazer sua justiça. Não pense que você está fazendo isso, até porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse conceito de que você está ajudando na justiça de Deus é absolutamente equivocado. Okay? Há muitos versículos, e aí pode-se citar Provérbios, Deuteronômio, onde se fala claramente que a vingança pertence a Deus. Certo? Quando você tenta se vingar de uma injustiça por meio de propagação de notícias falsas, você está infringindo a lei e muitas vezes por dar vazão a um sentimento tolo, porque a vingança pertence a Deus, a justiça virá sobre esses grupos, pelos meios legais do nosso sistema judicial ou pela vontade soberana de Deus, mas não vai ser por propagação de fake news. Muitas vezes isso revela uma imaturidade por parte do cristão. Não justificarei o ímpio, diz a palavra. Ele não vai justificar, ele não vai abençoar uma mentira, uma fake news. Eu ainda, antes de encerrar, gostaria de pensar numa situação com vocês. Quando a gente propaga notícia falsa, a gente está fazendo as pessoas duvidarem de Cristo, está fazendo com que as pessoas comecem a blasfemar o nome de Deus. E às vezes a gente vê isso, né? A gente vê, infelizmente, pessoas de fora da igreja duvidarem da ética, do caráter do cristão, por causa dessa prática errada, biblicamente errada. Lemos aqui, não espalharás notícias falsas, por causa de uma prática que vem de uma imaturidade, de uma ira imatura. E aí eu penso só no seguinte, para encerrar, pensando um pouco com vocês. Lembram-se de um homem chamado Jesus Cristo? Caluniaram ele, que atribuíram a ele crimes que ele nem tinha cometido. Muita coisa que fizeram contra ele não foi verdadeira. Era um homem sem pecado que se fez pecador por nós, para nos salvar. Mas foi justo o que fizeram com ele, foi um julgamento justo. Atribuíram a ele tantos crimes, tantas calúnias. Ele foi alvo de fake news. Jesus precisava derramar aquele sangue para nos salvar, mas o julgamento dele não foi justo. E o que fizeram com ele não foi justo. E nós não temos o direito de propagar fake news se o próprio Deus nos dá essa lei de que devemos não espalhar fake news, não espalhar notícias falsas. Ok, amigos, eu queria que a gente meditasse e que a gente desenvolvesse uma sabedoria espiritual de não achar que estamos agindo corretamente com essa prática. Não é esse o testemunho que a igreja deve dar. Nossa inteligência, nossa sabedoria, nossa capacidade de escrever ou de produzir vídeos ou de falar deve ser usada para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar, para exortar sim, para repreender sim, não para divulgar falsas acusações. Vamos nos afastar disso, porque Deus não vai justificar o ímpio. Ele vai trazer justiça sobre aqueles que também desobedecem a sua lei, inclusive essa lei de não espalhar notícias falsas. Tudo bem, amigos? É o que eu queria compartilhar com vocês nesses momentos que vocês me concederam.
Vamos orar, vamos pedir para Deus nos ensinar a plantar essa palavra no nosso coração, para que a gente seja sábio e firme no cumprimento da vontade dele. Vamos orar? Fechem os seus olhos para que a gente possa orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por esses minutos, por esses instantes, meditando na tua palavra. Pedimos para que o Senhor nos ajude a cumpri-la, a entender e a ter discernimento e sabedoria, de não dar vazão à ira, de não tentar agir de forma errada para obter justiça. A vingança pertence a Ti, Senhor. Nos ensina isso, planta isso no nosso coração. Nos ensina a ter sabedoria para não propagar informações erradas, para nos afastar daqueles que nos incitam a fazer essa prática. Tudo vem de Ti, Senhor. Queremos que a Tua bondade entre no nosso coração, que o nosso comportamento seja reto e agradável diante de Ti. Nós te pedimos que eu esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Em nome do Teu Filho amado que oramos agradecidos. Amém. Ok, amigos, era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe nossos dias, nossa semana.